Olá, boa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2025 e nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Meu nome é Hélio Pilveza Filho, sou pastor aqui desta igreja e agora nós vamos fazer o nosso culto, que é a Escola da Doutrina Bíblica, que acontece semanalmente às terças-feiras às 20 horas, tá bom? Então você fica aí convidado a participar conosco, se você quiser. Nosso site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão também lá ao vivo, que você poderá participar dos nossos cultos. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode passar para a gente no Fale Conosco, igreja@igrejadeinterlagos.com.br, e aí você também pode nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página da igreja. Eu queria pedir que você comentasse, curtisse, compartilhasse, para que as nossas gravações se espalhem. Se inscreva no nosso canal e também acione o sininho das notificações. Dito essas palavras, então vamos ao nosso culto. Muito bem. Queria que você fechasse os olhos e que você participasse dessa oração, mesmo que ela esteja sendo feita na gravação. Se você estiver assistindo a gravação, também não tem problema. Pode fechar os olhos e orar também, que é bom. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão importante que o Senhor pode falar aos nossos corações. Pedimos, Deus, que o Senhor use a interlocutora, a Eliette, para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Abençoa a sua casa, livra a Eliette de todo o mal, abençoa a sua família, seu filho, suas netas, esteja com ela, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Então, Eliette, é com você. Deixa eu só adicionar aqui umas pessoas. Pronto. Espera só mais um minutinho. Ok, e eu vou sair de cena aqui. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, né, dia 8 de abril. E vamos, como que dar uma continuidade no que a gente falou a semana passada. Eu vou fazer um resumo em uma frase, tá, do que a gente falou a semana passada, que foi conhecimento de Deus. Primeiro, eu falei que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não, temor não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com conhecimento. Depois nós falamos que a sabedoria dada a Salomão não ajudou em quase nada, né? Ajudou naquela pendência daquelas duas mães que estavam disputando por um bebê, né? Mas o povo sofreu, o povo foi massacrado com impostos, Salomão teve filhos devassos, Salomão teve 1000 mulheres, Salomão adorou deuses pagãos. Então, que sabedoria é essa? Né? Então, aquele conhecimento dado por Jeová, não aconteceu nada de bom para a vida de Salomão. Depois, a gente entrou em outro campo que a gente respaldou com versículos todos, que eu não vou repetir hoje, mas falamos que o conhecimento de Deus é imprescindível para o crescimento espiritual do cristão, para a santidade. O conhecimento de Deus é imprescindível para que a pessoa tenha um coração grato a Deus, para a sua edificação, para o seu aperfeiçoamento, para que o cristão não peque. É importante ele ter o conhecimento de Deus, para escaparmos da corrupção do mundo, para conhecermos os mistérios de Deus. E esse conhecimento vem pela intimidade com Deus e pela oração. Logicamente, conhecendo também a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, se ela for teórica, ela não se transforma em conhecimento de Deus.
ela fica restrita a uma teologia, ao conhecimento da palavra e não ao conhecimento de Deus. Aí a pessoa pode falar, não, mas Deus é a palavra. Quando eu digo palavra, é o conhecimento bíblico. É o conhecimento de decorar versículos, de decorar partes bíblicas. Tem pessoas, inclusive, irmãos, que são estudiosos da Bíblia sem serem cristãos. Como eles estudam a Bíblia cristã, eles estudam a Torá, eles estudam o Corão, eles estudam livros de princípios hindus. Então, o conhecer a Bíblia não quer dizer que tem conhecimento de Deus. Né? O conhecimento de Deus, ele vem pela intimidade, pela obediência que Deus espera de nós. A palavra é importante, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, mas ela vai fazer parte de um dos ramos para se chegar ao conhecimento, né? Vai depender de conhecer a palavra, de oração, de comunhão com os irmãos, de vivência na igreja. Então, tudo isso, da oração, tudo isso vai fazer parte de conhecer o amor de Deus, de ter predisposição para obedecer a Deus, de buscar o Espírito Santo, de falar a palavra evangelística, de ajudar uns aos outros. Então, tudo isso vai fazendo parte de um leque de ações para que a gente possa ter conhecimento de Deus, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 1:4, só para a gente respaldar o que a gente está falando, que palavra é uma coisa e conhecimento é outra. Quando eu digo palavra, é conhecimento da Bíblia. Então, 1 Coríntios 1:4 fala assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e, outra coisa agora ele vai falar, em todo conhecimento, tá? Então, aqui está falando, olha, você foi enriquecido na palavra, mas também você foi enriquecido em conhecimento. Então, palavra é uma coisa e conhecimento é uma coisa, é outra coisa. Porque se você for falar de conhecimento, a pessoa fala assim, não, mas eu já conheço toda a palavra de Deus. Vocês já vão saber que são coisas diferentes, né? Então, por que a gente necessita do conhecimento de Deus? Semana passada, a gente viu várias coisas que são consequências do conhecimento, né? A santidade, não pecar, não cair na corrupção do mundo, né? Mas o fato de estarmos aqui na Terra, irmãos, de vivermos aqui, nessa Terra, num reino que não é de Deus, esse reino não é de Deus. Jesus falou em João 12:36, meu reino não é deste mundo. Ele falou em outras partes também do Novo Testamento. Ele fala, olha, se esse mundo fosse do meu reino, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Né? Não precisa de abrir, pastor, está em João 18:36, se alguém estiver anotando. Então, irmãos, só de saber que a gente está num reino que não é de Deus, então, se o reino não é de Deus, a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, esse mundo é regido por seres espirituais, por anjos, por deuses, por divindades que não são de Jesus, né? Então, por isso que a própria Bíblia fala que o mundo jaz, o mundo está no maligno. Então, se a gente está nesse lugar hostil que é o mundo,
que a própria Bíblia diz, né, que a gente tem que sair do mundo para encontrarmos a Jesus. Eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 3. Eclesiastes é um livro, assim, da sabedoria, né? É um livro da sabedoria. Só que é uma sabedoria muito mais humana do que divina, o livro de Eclesiastes, irmãos. Tem algumas coisas lá por inspiração divina? Tem. Mas o escritor de Eclesiastes apelou muito mais para filosofias, para a sabedoria humana. Então, eu queria que o pastor abrisse Eclesiastes 3:11, por quê? Aqui está dizendo que Jeová colocou o mundo no coração do homem, né? Que o importante é gozar as coisas desse mundo. Ele diz que não haveria diferença entre o animal e o homem, então vamos comer, vamos beber, vamos gozar o mundo. Olha, Eclesiastes 3:11 diz assim, falando de Jeová: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem. Se você duvidava disso, irmãos, aqui está escrito em bom português, que Jeová pôs o mundo no coração do homem. Aí você pensa, poxa, mas para eu me converter, eu tenho que sair desse mundo e ser um novo homem, né? Por quê? Porque o velho homem está atrelado a Jeová, né, com as características, a imagem e semelhança de Jeová, né, que o criou. Então, pôs o mundo no coração do homem sem que este possa descobrir a obra que Deus fez do princípio até o fim. Verso 12. Já tenham entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Mas parece, irmãos, pelo escritor de Eclesiastes, que a vida se resume um pouco a isso, né? Aí no verso 19, eu queria que o pastor pulasse o verso 19, fala assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, irmãos, a gente está vendo aqui, deixa eu fazer uma modificação aqui, irmãos, para resolver aqui um probleminha. A gente está vendo aqui, irmãos, principalmente no verso 19, que Jeová iguala os homens aos animais. E Jesus não veio morrer pelo coelhinho, pela galinha, pelo cavalo, pela cabra. Jesus não veio morrer pelos animais. Jesus veio morrer pelo homem, porque para Deus Pai, o homem tem uma vida preciosa. E os animais não têm lugar na morte de Jesus. E sim o homem. Jesus veio morrer para resgatar o homem, e não para resgatar animais. Então, esse Eclesiastes 3:19 é um absurdo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia com discernimento. A Bíblia, divinamente inspirada, é útil para redarguir, para ensinar, para edificar o homem. A Bíblia é divinamente inspirada. E não que toda palavra é divinamente inspirada. Talvez tenha que ter uma inversão aí. Porque como que eu posso falar que todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma? Irmãos, isso daqui, quando a gente vê no sacrifício de Jesus, a gente pensa, se é tudo igual, então Jesus morreu também pelo coelhinho. É um absurdo. Jesus morreu pelo homem. Jesus veio resgatar o homem. Jesus vai julgar o homem. Né?
Os animais, eles têm o corpinho deles, eles têm o sentimento deles, eles têm o instinto deles, mas os animais não têm Espírito Santo dentro deles, irmão. Então, é muito diferente o homem do animal. Bom, então a gente vê no verso 11 que Jeová pôs o mundo no coração do homem, e a gente tem que fazer um sacrifício imenso, irmãos, para tirar o mundo do nosso coração, para que as coisas de Deus, as coisas de Jesus possam encher nosso coração. Para Jeová parece que a vida se resume em trabalhar, alegrar-se, comer e beber, né? Não fala muito aqui em coisas, ou não fala nada em coisas espirituais, né? E no verso 19, o destino dos homens e dos animais seria o mesmo, né? Então a gente pensa, irmãos, como Jesus foi misericordioso. Imagina a gente só com o Velho Testamento, irmãos. Não ia sobrar ninguém. Nem religião, acho que não ia mais sobrar, né? Então, irmãos, nós estamos aqui na Terra como peregrinos, como inimigos declarados, morando em lugares que existem hostes espirituais, muitas vezes hostes da maldade, né? Por isso que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, e sim contra os principados, né? Contra as potestades, né? Então, eu queria que o pastor... não precisa abrir não, pastor. A gente vai ler daqui a pouco o Efésios 4:17, mas o que eu quero me referir, quando fala assim, em Efésios 6:12, que não precisa abrir, pastor, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo ou deste século. Vocês veem, irmãos, que a gente tem que ter armas para fazer essa luta, né? Que a gente tem várias frentes de luta em nossa vida, e para a gente se armar com as armas espirituais, com aquela armadura, né, que fala em Efésios, a gente tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento de Deus, porque se eu não tiver o conhecimento, eu não vou ter o capacete da salvação, não vou ter o escudo da fé, não vou ter a justiça, não vou ter a sandália da preparação do evangelho, não vou ter a verdade. Todas essas coisas do escudo para lutar contra essas hostes espirituais dependem do conhecimento de Deus, né? Então, Deus nos disponibiliza as armas, só que essas armas, para eu possuir, eu tenho que ter o conhecimento, tenho que buscar intimidade com Deus, tenho que buscar o conhecimento. Que não adianta um cristão querer enfrentar um endemoniado e falar, não, Senhor, me dê agora o escudo da fé, me dê agora a palavra. E às vezes ele não tem nenhuma intimidade com Deus, né? Passa a semana inteira pensando na nossa própria vida cotidiana, né? De vez em quando faz uma oraçãozinha de 30 segundos e acabou a vida cristã dele, né? Então, irmãos, Deus não quer que nós tenhamos o nosso conhecimento entenebrecidos. Olha que palavra bonita, mas não foi eu que inventei, não. Eu quero que o pastor abra Efésios 4:17 para a gente ver a respeito dessa palavrinha, né? Entenebrecidos no entendimento. Eu acho que já dá assim uma ideia o que é entenebrecidos no entendimento, mas vamos ver aqui. 4:17, Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, né? Só pensando em si próprio, na sua mente, na sua vida, né? Entenebrecidos no entendimento. Tá aqui essa palavra, irmãos, entenebrecidos.
no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E como é duro o coração das pessoas, irmãos. Tem muitas pessoas que você não consegue nem ter entrada para falar de Deus, porque ela está tão cheia dela, tão cheia de mundo, tão satisfeita com todo esse lixo que tem nesse mundo, que você não consegue ter uma entrada para falar com a pessoa, né? E o que é entenebrecido no entendimento? Entenebrecido, irmãos, tem a ver com a pessoa estar cheia de trevas, estar no escuro, estar fechado para coisas novas, estar fechado para a luz de Deus, né? E também tem a ver com a pessoa estar cheia de tristeza e melancolia. Irmãos, quando a pessoa quer receber da luz de Cristo, ela tem que ter um espírito alegre diante de Deus, porque o espírito alegre quer dizer que ela está com fé que Deus está ao lado dela, que ela não está sozinha, que Deus, de alguma maneira, vai dar uma resolução para aquela situação, mesmo que a gente não entenda aquela resolução, mas Deus está no comando. Então, se Deus está no comando, eu não posso ficar em desespero da vida, né? Então, a gente tem que estar alegre, a gente tem que estar alegre quando vai à casa de Deus, né? Ouvir de Deus. A gente tem que estar alegre e grato a tudo que Deus fez já por mim. Me deu a salvação, me deu o seu amor. Então, irmãos, tudo isso faz... Imagina um pastor fazer uma pregação mal-humorado, bravo, de um jeito ignorante, sabe? Fechadão. Isso daí, irmãos, é estar entenebrecido, né? Nas trevas, na escuridão, né? Não estou dizendo que o pastor não possa exortar. Exortação é uma coisa, mas até a exortação tem que ser feita com amor, né? Então, como eu disse, irmãos, nós estamos numa guerra constante, né? E precisamos do conhecimento de Deus. Nós temos uma guerra, como já vimos aqui, contra as hostes espirituais da maldade. Estamos em guerra contra o pecado, contra a nossa carne. Estamos em guerra com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo vai sempre ter artimanhas para nos afastar de Deus, né? Então, a gente tem vários inimigos, a gente tem inimigos internos dentro da gente. A gente tem um inimigo que o pastor Ed falou uma vez, o tempo. O tempo nos leva ao envelhecimento, a pessoa fica doente, isso tende a fazer a pessoa ficar desesperançosa, a pessoa ficar triste, a pessoa às vezes se desanimar de Deus, porque ela está doente, vai pensar, Deus me abandonou porque eu estou doente, entende? Mas isso faz parte do nosso inimigo em comum, o tempo, o envelhecimento, né? Que nós temos que enfrentar, irmãos. Até a gente passar por um portal chamado morte, né? É inexorável, todos vamos passar por isso. Só que temos que ter a postura de Paulo, né? Lutar até o fim, né? Acabei a carreira, guardei a fé, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, sabe? Que isso possa introjetar na gente. Nossa, é difícil, não vou falar que é fácil, não. É difícil, mas a gente tem que ter essa postura, né? E, além disso, irmãos, os sinais dos tempos nos dá uma impressão muito grande que o anticristo está por se revelar. E muitos cristãos que agora são perseguidos, talvez isso se estenda para todos os cristãos,
né? Aqui no Brasil existe uma perseguição velada? Existe, mas a gente pode falar de Deus. Mas muitos países, essa perseguição é acirrada às custas da morte de muitos cristãos, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a nossa religião não é muito bem quista, mas como é a maioria, ainda respeita, né? Então, irmãos, além de tudo isso, é necessário o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, porque a gente vê, irmãos, nesse mundo que jaz no maligno, muitos movimentos anticristãos, apesar que o anticristo ainda não se revelou aqui entre nós, mas o seu espírito está aqui, o espírito do anticristo está aqui. Então, quando a gente vê doutrinação de jovens, por meio da destruição das suas mentes e almas, irmãos, através da cultura, de livros, de filmes, de novelas, né? do próprio sistema educacional, com valores anticristãos, antifamília, antimoralidade, antivida, anticristo, né? Então, tudo isso acaba muitas vezes se desenvolvendo em controle social por governos corruptos e anticristãos, né? A imprensa e outras mídias trazendo a total desinformação, né? A total desinformação, muitas vezes de uma forma inescrupulosa e enganadora, né? Como a gente viu nessa pandemia, né? E a gente também, irmãos, está envolto em medidas governamentais, vamos dizer assim, que tolhem muito a liberdade de pensamento, a liberdade de proclamar a verdade sobre fatos, né? A gente nem pode falar muito nesse sentido, né? Mas existe também uma certa vigilância sobre valores cristãos, né? Então, fora de tudo isso, né, que nos rodeia, nós temos nossas agruras, os nossos azedumes cotidianos, né, de problemas familiares, financeiros, né, sistemas judiciais opressores, né? Então, tudo isso, irmãos, nos leva à necessidade do conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é um refrigério para as nossas almas. Deus é um refrigério, porque tem pessoas no mundo, irmãos, e vocês certamente conhecem, que não têm consciência de nada disso, para elas tudo é normal. Ela vê um show da Anitta entrando na casa dela, com toda aquela sexualização, em pleno Natal, Ano Novo, não sei quando que passou aquele show, passando na televisão, a pessoa abre as portas para essa moralidade e entra na sua casa, ela acha normal. É normal isso daí, esse sexo explícito, eu deixando meu filho de 8 anos ver. E para a pessoa é normal, ela não se sente agredida, né? Ela não vive em conflito, nesse conflito que a gente vive. Ela se satisfaz com o lixo do mundo, né? E ela faz questão de ignorar as coisas espirituais, irmãos. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Logicamente, algumas despertam, falam, nossa, existe alguma coisa além desse lixo que eu estou envolta, dessa imoralidade, desse pecado, dessa desonestidade. Existe alguma coisa além disso, né? E, às vezes, nesse sentimento que a pessoa tem, ela começa a buscar alguma coisa transcendental, né? Buscar deuses, aí ela vai buscar deuses no ambientalismo, na natureza, vai buscar deuses em crenças
esotéricas, de fadas, de gnomos, né, falsas seitas, falsas religiões, vai buscar coisas transcendentais em caboclos, em orixás, né, que fazem coisas meio sobrenaturais, em espíritos que falam. Então, irmãos, infelizmente, muitas pessoas se satisfazem com isso, não, e fazem ouvidos surdos quando ouvem falar de Jesus, né? Mas muitas pessoas ainda têm buscado a Deus. Eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 8:5, que fala justamente isso, né? 1 Coríntios 8:5, de muitos deuses, né? Há muitos deuses por aí, né? Então, fala assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, né? O Deus ambientalismo, por exemplo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Verso 7. Mas nem em todos há conhecimento, né? Então, o conhecimento é uma coisa muito importante, conhecimento de Deus. Então, nós, como seres humanos, logicamente, vivemos em sociedades, né? Em sociedade e muitas vezes os nossos pares, os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos familiares querem nos influenciar, porque todos têm as suas convicções, né? Todos têm as suas convicções. Então, o mundo, irmãos, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, o mundo quer nos separar do amor de Deus. Tá? Isso daí é uma coisa pacífica. O mundo quer nos separar do amor de Deus. Então, a gente tem que vigiar quanto a isso. Né? A gente tem que vigiar, por exemplo, a Bíblia fala, as más conversações corrompem. Né? Então, o que precisa? Precisa de vigiar para não pecar. Né? Então, o conhecimento de Deus adquirido por todos aqueles meios que eu falei, pela palavra, pela busca, pela fé, o conhecimento de Deus, ele é progressivo, mas ele tem que ser constante na vida do cristão. Porque se ele não for progressivo, e a pessoa se estacionar no conhecimento de Cristo, isso pode haver uma regressão, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Colossenses, irmão, já estou terminando, 5 minutos. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9 é interessante, irmãos, porque aqui também fala de sabedoria e de conhecimento, tá? Então, eu vou ler Colossenses 1:9, que fala assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade. Então, a gente tem que estar cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A semana passada, a gente leu esse versículo, só que eu quero ler o 10 e o 11 também. O 10 e o 11 fala assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãos, é isso que eu falei, o conhecimento de Deus, ele pode ficar estagnado, mas não é isso que Deus quer de nós, ele quer que cresça. Verso 11:
corroborados em toda a fortaleza segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo. Então, irmãos, o conhecimento de Deus tem que ser paulatino em nossa vida. Ele não pode ficar estacionado, estagnado. E o último versículo que eu queria dividir com os irmãos está em 2 Pedro 3,8, só para a gente encerrar, antes de eu passar a palavra para os pastores. 2 Pedro 3,8 fala assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, irmãos, a gente vê a necessidade do conhecimento. O conhecimento ele é necessário para a gente ter a armadura de Deus. O conhecimento é necessário para a nossa vida cristã. O conhecimento é necessário para podermos desenvolver a obra de Deus. Então, irmãos, vamos buscar conhecimento de Deus através das várias vias que a gente tem. Palavra, oração, culto, fazendo a obra de Deus, ajoelhado, orando, falando em línguas, falando em português, para aumentar nossa intimidade com Deus. Fazendo a obra, indo, falando, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, essa é a nossa... são os caminhos que a gente tem para aumentar o conhecimento de Deus, né? Temos que ter uma igreja. A igreja, irmãos, ultimamente, ela está sendo muito vilipêndio, atacada, muitos tentando desmoralizar a igreja, Muitos cristãos, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma coisa santa, pura, sem mácula, nem ruim. Como é que Jesus vai buscar uma igreja conturbada, uma igreja desmoralizada? Irmãos, temos que ter seriedade com a igreja. E isso também depende do crescimento, do conhecimento. Quando as pessoas começam a ficar vaidosas, a ficar autoritárias, a ficar briguentas, a ficar cheias de razão, é porque o conhecimento de Deus está saindo dela, está saindo daquele lugar, irmãos. Onde já se viu igrejas terem dissensões, a gente está voltando lá para a igreja de Coríntios, né? Que Paulo falava que são meninos na fé, né? Brigas. Não, a igreja tem que se voltar a Cristo, irmãos, amor no coração, tolerância uns com os outros, né? Tem alguém fazendo coisa errada na igreja, tem que ser tudo na palavra, chama o conselho de pastores, vão lá exortar o irmãozinho, né? Mas a coisa parece que está conturbada, irmãos, temos que orar também pela igreja, porque Satanás está semeando discórdia dentro das igrejas evangélicas, e isso é muito triste, irmãos. Temos que aumentar o nosso conhecimento de Deus para que essas coisas não aconteçam nas igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus, a palavra está aberta para os pastores. Eliette, você sabe que tem um dito que diz o seguinte, que o conhecimento, o mundo pode levar tudo de você. Pode levar, o ladrão pode roubar sua roupa, roubar seu dinheiro, roubar seus bens, tudo, mas ninguém consegue roubar conhecimento. Percebe? Então, é interessante isso que você falou, e eu deixa eu só me colocar aqui, espera só um pouquinho. Aí.
interessante que você falou, e me veio esse dito popular, que o ladrão, ele pode te roubar qualquer coisa. Ele pode pegar um pedaço do seu corpo, amputar o seu braço, amputar suas pernas. Pode fazer um monte de coisa, mas o seu conhecimento, ele não pode roubar. Porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece, é nosso, faz parte de nós, faz parte da nossa estrutura, aquilo que nós somos. Eu sempre falei isso, o Hélio é o que é por causa das experiências que ele teve, né? Por causa da personalidade que eu construí, que foi construída em mim, né? O meu conhecimento das minhas coisas, daquilo que eu passei, das experiências que eu passei. Então, esse era um ponto que eu queria falar. O segundo ponto é esse versículo que eu separei aqui. É um versículo bem simples, mas que ele tem uma profundidade muito grande, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. É esse versículo aí, ó. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que significa isso, né? Qual é o significado de coração dobre? Coração duplo. É aquela pessoa que é insegura, inconstante. E obter conhecimento de Deus, isso das diversas maneiras que você falou, perfeito. Mas obter conhecimento de Deus, das diversas maneiras que você disse, é justamente nos tornarmos constantes e fiéis, não inconstante. As nossas inseguranças naturais da nossa vida, né, as diversas inseguranças que nós temos, quando a gente começa a conhecer a Deus, a Bíblia não fala que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ou seja, à medida que eu vou aumentando o meu conhecimento, as minhas experiências com o Pai, com Cristo, as minhas inseguranças vão ficando para trás. Percebe? E a gente tem que aprender isso com Cristo, com Jesus. Você já pensou se Jesus fosse inconstante? Né? Já pensou? Jesus, ele era um sujeito mega power constante. Ele tinha uma visão do reino de Deus, e essa visão do reino de Deus permeou cada poro, cada fio de cabelo, cada célula do corpo de Jesus, percebe? Sem mudança nem sombra de variação. Nem sombra de variação, percebe? E quando a gente fala de conhecimento de Deus, a gente tem que levar isso em consideração. Por quê? Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. A intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, tão profunda, que não cabia espaço para ele ter um coração inconstante, dobre. Percebe? O que fez a estrutura de Cristo ser o que Cristo realmente era, e é, né, lógico, é justamente o conhecimento que ele tinha do Pai. Então, eu acho fantástico isso, acho isso muito interessante. Porque à medida que você cresce no Evangelho, a sua inconstância vai ficando para trás. É natural, uma criança, quando criança, ela é insegura, depende do pai, depende da mãe. Mas à medida que vai chegando à idade adulta, ela começa a tomar as decisões pessoais próprias, as decisões do que ela quer, do que ela vai fazer, de como vai fazer e tudo mais. É mais ou menos isso que a gente tem que mirar. A gente tem que mirar nesta ideia de que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço Jesus, mais longe vai ficando as minhas inseguranças. Percebe? Era isso que eu tinha para falar. Eu gostei muito dessa mensagem, Eliette, muito. Deus abençoe. Passar a palavra para o Valdo Weber. Vocês fiquem à vontade aí. Alô? Manda brasa, senhor Weber. Glórias ao Senhor Jesus. É uma benção, né? Essa palavra, né? Porque o que a gente observa é o seguinte, eu vejo o conhecimento como algo
Importantíssimo, né? Eu acho que é o principal. Porque quando a gente vê essas coisas acontecendo, do jeito que está acontecendo nas igrejas, as coisas que têm acontecido, para mim, na maioria das vezes, é falta de conhecimento da palavra. Porque a igreja se volta muito para um lado e esquece o principal, né? Eu vou dar um exemplo, pequeno exemplo, né? Eu jamais vou desejar riqueza para o irmão. Jamais eu vou desejar que o irmão fique rico. Porque Jesus ele me alertou com relação a isso aí. Ele falou: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico alcançar o reino de Deus. Agora, como é que eu vou desejar isso para o irmão? Riqueza. O que eu desejo para o irmão. Muito bom esse pensamento. Muito bom. O que eu desejo para o irmão é a riqueza espiritual. O que eu desejo para o irmão é ele estar cheio do Espírito Santo. Porque a partir do momento que ele está cheio do Espírito Santo, ele vai conseguir o alimento para a casa dele, ele vai conseguir o básico, que é o que nós precisamos para viver aqui nesse mundo, né? Então, um pastor que deseja riqueza para o irmão, ele não está tendo conhecimento nenhum do Senhor Jesus Cristo. Está faltando conhecimento. Ele está olhando um outro Deus que fica prometendo as coisas materiais. Quer dizer, o conhecimento dele está, com relação ao cristianismo, está completamente equivocado. Então, eu vejo dessa forma. Então, por isso que eu acho que o conhecimento é importantíssimo. Agora, o conhecimento, eu vou repetir. O conhecimento está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte, né? Eu vou até ler lá, quer ver? Para mim, o conhecimento está aqui. O conhecimento ele vai surgir aqui, em Mateus capítulo 11, versículo 25, que, olha que bênção, olha aqui, ó. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aí, é um conhecimento que nós temos. Vai ser revelado para nós se nós for pequenino. Agora, eu estou falando, o pequenino tem muito a ver com dinheiro, com se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se a pessoa não. O pequenino é aquele arrependido, aquele que tem o coração aquebrantado, aquele que é humilde. Esse é o pequenino, né? Independente da situação financeira que ele se encontra, né? Então, esse é o pequenino. Quer dizer, aqui nós já olha o conhecimento com onde vem, né? Se você é um pequenino, eu tenho certeza que o Jesus vai ser revelado para você, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está oculto em mistério, até hoje. O Senhor Jesus está oculto em mistério. E ele é revelado aos pequeninos, né? Porque aqui, ó, graças te dou, Pai, pois o Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos. O que o Pai oculta dessas pessoas? O Senhor Jesus Cristo. A sabedoria do Senhor Jesus, a sabedoria do Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, aí o conhecimento já começa ali. Seja um pequenino, que você vai ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu fui no banco, vou falar rápido aqui, porque eles não estão muito tempo. Eu fui no banco há uns tempos atrás, eles já tem tempo. Eu fui no banco, cheguei lá no caixa, tinha uma moça aqui atendendo. Eu já tinha pregado para um moço que me atendeu primeiro, e depois eu comecei a conversar com a moça, comecei a falar de Jesus para ela no caixa, enquanto ela estava mexendo lá. Eu aproveitei, o Espírito Santo já começou a me usar para falar para ela de Jesus Cristo. Aí ela virou para mim: ah, não, eu sou desviada. Eu falei: o quê? Ela falou: eu sou desviada. Eu falei: não, você não é desviado. Você não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Você não teve conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque se você realmente conhecesse o Senhor Jesus Cristo, era impossível você desviar. Você não ia conseguir, não. Porque o teu amor ia ser tão grande pelo Senhor que não ia ter mais nada para querer de... Mesmo que você cometesse algum pecado e coisa, mas jamais você ia querer sair de perto do Senhor Jesus Cristo. Então, e com essa palavra, você precisa ver a esperança que abriu no coração dessa moça.
Eu falei, então, eu vou te dar um conselho. Aqui, pega o Novo, esquece o Velho Testamento, que o cristão, o livro nosso fiel, é o Novo Testamento. Pega o Novo Testamento e começa a ler. Eu tenho certeza que a partir de hoje, que eu vou fazer uma oração para você aqui agora, a partir de hoje você vai começar a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver que você não é desviada, não, que você nunca foi. Verdade é essa. Nunca foi. Então, meus queridos irmãos, aí o que aconteceu? Eu orei para a moça, deixei ela lá, mas numa alegria que vocês nem imaginam, irmão. Eu acho que aquele dia ela até trabalhou dobrado. Quem lucrou aquele dia foi o banco, porque ela ia trabalhar dobrado naquele dia. Tá? Voltou a esperança no coração dela. Porque na maioria das vezes, meus queridos irmãos, eu tenho notado muitos desviados por aí, não é desviado, né? Nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo, porque do jeito que as igrejas estão pregando o evangelho aí, não está tendo conhecimento nenhum, não. Entendeu, meus queridos? Então, seja pequenino, que você vai conhecer realmente o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse conhecimento é dessa forma que eu vejo. Viu? Glória a Jesus. É com você, Valdo. Maravilha. Bom, irmãos, benção, né? Vamos conhecer, né, cada vez mais o nosso Jesus querido, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né, poderão nos separar do amor, né, de Deus Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então, irmão, num cenário, né, onde nós temos como protagonistas aí um Deus onipotente, onipresente, um Deus que não se arrepende, né? Não se arrepende daquilo que faz, né? E não, relacionar, né, com um homem inconstante, né? Um homem pecador, um homem que sempre se arrepende daquilo que faz, né? Então, você dá para notar que não é um relacionamento muito tranquilo, muito fácil, né? É um Deus de poder, um Deus de misericórdia e de amor, né? Para estar lidando aí com a humanidade, lidando com o ser humano, né? A única forma que teve, né, foi dele se fazer homem e habitar entre nós, né? E que ele se fez homem, habitou entre nós, com as mesmas limitações, até mesmo as limitações físicas, né? E ele veio revelar quem ele é, né? Interessante. Ele veio revelar quem ele é para a humanidade, né? Conhecendo bem o homem e conhecendo muito bem também o que é ser homem, né? E é o Deus que ele dá as coisas sem arrependimento. Às vezes as pessoas, elas oram, pedindo, porque a própria Bíblia fala que nós não sabemos pedir como convém, né? Mas o mesmo Deus, ele intercede por nós, né, através do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém, né? Porque quando Deus dá, ele vai dar sem arrependimento, né? Então, por isso que Deus não sai atendendo aí as vidas à torta à direita. Porque nós pedimos, mas pedimos mal, conforme fala o Evangelho, para gastar com os próprios deleites, né? Então, meus queridos, o conhecimento de Deus está nisso daí. Quer conhecer a Deus, tem de conhecer Jesus Cristo, né? Deus Filho. Ele deixou claro, para ver ao Pai, conhecer ao Pai, tem que ser através dele, né? Tem que ir até ele, conhecendo as suas obras, né? Porque são iguais a do Pai. Então, a gente nota que o Novo Testamento deixa isso daí muito claro, né? O Novo Testamento foi quem revelou o verdadeiro Deus,
através de Jesus Cristo, Filho, né? Um relacionamento de homem para homem, né? E mesmo estando nessa condição de homem, ele fez tudo com perfeição. Jesus Cristo é a glória de Deus Pai por isso, porque foi a vitória, né? Foi a vitória de Deus sobre o mal, a vitória da luz sobre as trevas, né? Mesmo em homem, na condição de homem, né? Se fez carne como homem, ainda assim ele provou que estando nele, mesmo assim o homem ele vence, né? Todas as dificuldades que inclusive a própria natureza humana ligado à carne é capaz de vencer, né? Por isso que Jesus Cristo é a glória, é a prova de que o amor que está em Deus Pai supera e vence todas as coisas. Amém? É isso. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer aqui só uma oração para encerramento da gravação e aí depois a gente volta, tá bom? Só um segundinho aqui. Queria que você fechasse seus olhos aí. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado por este momento de estudo bíblico. Senhor, pedimos a tua bênção, o teu livramento. Pedimos, Pai, que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, que muitos venham a te conhecer com profundidade e deixar as suas insatisfações, as suas inconstâncias para trás. Deus, nós pedimos a tua intervenção. Abençoa-nos e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.